Olá novamente, pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu trago mais um problema de balanço de massa sem reação química envolvendo correntes de reciclo. E este problema tem uma dificuldade extra. Ele não traz o fluxograma do processo. Então é um desafio adicional, baseado no enunciado, a gente conseguir traçar o fluxograma do processo. Então vamos à leitura do enunciado para as demais atividades posteriores. Em um secador de madeira, ar quente deve ter pelo menos 2,5% de água para prevenir que a madeira seja secada muito rapidamente, fazendo com que ela rache ou entorte. A alimentação de ar fresco contém 1% de água. Madeira é secada de 25% a 5% de umidade. O ar úmido que deixa o secador contém 4% de água. Calcule a quantidade de ar úmido que deve retornar ao secador se 1000 kg por hora de madeira úmida está sendo secada. Todas as umidades estão em base úmida. Então, quais são as primeiras impressões que nós podemos extrair de um enunciado como este? Veja que eu tenho disponível para executar a secagem um ar considerado seco, mas provido de alguma umidade, tendo 1% de água. Mas o meu secador não admite então um ar com menos de 2,% de água. Então, não é possível usar dentro do equipamento este ar com 1%, porque você vai passar pelo risco de que a madeira possa apresentar rachaduras ou entortar ao longo do processo de secagem. Então, qual é a ideia? A ideia é que você eleve a umidade deste ar fresco, ar considerado seco, de 1 para 2,5%. E isso pode ser feito por meio de uma corrente de reciclo. Então, baseado nesses comentários, eu vou começar a esboçar aí o nosso fluxograma. Primeiro de tudo, um bloco aí representando o próprio secador. Naturalmente, eu vou começar incluindo as correntes da vazão de madeira úmida, com 25% de água, dando aí uma madeira mais seca, com 5% de água apenas. Então, eu coloquei aí como uma corrente, o nosso produto de interesse é a madeira mais seca, com 5%. A próxima etapa, então, é incluir as correntes que lidam com o ar necessário para conduzir a secagem. Então, isso vai ser rotulado dessa forma. A princípio, eu tenho esta corrente com 1% de umidade, ela está se direcionando ao secador, mas ela não pode entrar nesse estágio. Mas, ao fim, eu tenho garantias pelo enunciado de que o ar sai com 4%, carregando a umidade que ele retira da madeira. Como é que eu posso fazer, então, para cumprir a meta? Eu tenho que o equipamento, para evitar aí qualquer perda de qualidade da minha madeira, que o ar deve entrar a 2,5% de umidade. Então, eu posso conduzir aí, então, um desvio da corrente de 4%, ela tem umidade suficiente para incrementar aquela com apenas 1%, na forma de uma corrente de reciclo. Então, eu aproveito, causo um desvio dessa corrente e faço com que ela se misture com a corrente de 1%, dando aí como resultado uma corrente apropriada de 2,5% de umidade. Então, a gente necessita avaliar quanto é que eu necessito reciclar desta corrente mais úmida para de volta ao meu processo para aumentar um pouco a umidade do ar que eu tenho disponível na sua forma fresca, aí, antes de alimentar o processo definitivamente. Então, esta é a ideia. Então, já que temos um fluxograma, eu gostaria de fazer apenas mais um comentário antes de darmos continuidade à análise, que é, este ponto aqui é um ponto de bastante interesse em problemas de reciclo, tanto com reação quanto sem reação. Aqui, como está sendo representado apenas um desvio de correntes, puxando aí uma linha de uma corrente e levando ela para outro local do meu processo, eu não representei nenhum bloco aí indicando que há um processamento desta corrente. Portanto, este é um ponto conhecido como ponto de divisão. Quando eu divido uma corrente, eu não mudo características de composição desta corrente. E esta informação é pré-concebida pela análise nesta temática de problemas. Veja que o enunciado não me diz, a gente raciocinando até consegue intuir isso, mas ao estudar problemas de reciclo, você entra em contato com essas terminologias. Então, um ponto de divisão, ele apenas divide a corrente mantendo a característica da composição. Portanto, tanto a corrente de ar considerado úmido
tem 4% de umidade, quanto a corrente de reciclo, que eu ainda não sei sua vazão, mas ela também tem a mesma composição. Isso é bastante importante porque dá uma informação adicional que não está nítida no problema. Tá certo? Vamos adiante então. Eu vou repetir aqui o fluxograma para a gente tratar os sistemas. Mais uma vez eu relembro que é importante traçar um sistema no início dos cálculos que omita a corrente de reciclo. Aí você consegue conduzir alguns cálculos, obter alguns resultados e dar continuidade com mais facilidade aos cálculos do problema. Então o sistema mais adequado para iniciar seria um sistema identificado em verde aqui como sistema 1, que engloba no seu interior a corrente de reciclo. Portanto, como ela não cruza as fronteiras do sistema dada pelas linhas pontilhadas, a corrente de reciclo agora não vai entrar nos cálculos. Quem entram nesses cálculos são a corrente F, a corrente P, a corrente AS de ar considerado seco, antes da mistura, e a U considerado ar úmido. Portanto, para dar início aos cálculos deste problema, eu posso executar o balanço de massa para a madeira no sistema 1. Este balanço se refere exclusivamente a todos os sólidos que compõem a madeira, excetuando-se a água contida na madeira. Aqui eu vou encarar a madeira como sendo composta por alguma umidade, por água, mais todo o restante que compõe. Então eu vou fazer esse balanço, que é o mais simples para nós, para todo esse restante de sólidos que compõem a madeira. Por quê? Porque esses sólidos estão presentes apenas na corrente F, que eu já conheço, e na corrente P. Ele passa direto essa quantidade entre essas duas correntes. É um composto que pode ser chamado de composto de amarração, pois ele está presente num número bem reduzido de correntes. Uma delas é conhecida, então eu consigo calcular imediatamente a outra. De que forma? Fazendo um balanço por componente para a madeira desprovida de água. Este é o balanço de componente para a madeira desprovida de água. Eu posso substituir os valores conhecidos de forma muito simples e eu determino imediatamente a minha corrente P. Então, neste processo, com 1.000 kg de madeira a 25% de umidade, eu vou obter 789,47 kg por hora de madeira com 5% de umidade, bem mais seca. Então, o próximo passo é fazer um balanço global para este sistema. Veja que, para este sistema, fazendo um balanço global, eu vou envolver as 4 vazões presentes aí nos cálculos. 2 delas eu não conheço, então eu não vou conseguir imediatamente um resultado numérico, mas eu já consigo uma nova equação. Então a soma das correntes F e A, S, que entram no sistema, deve ser igual à soma das correntes P e AU. Então, trocando os valores numéricos conhecidos, a equação obtida relaciona as 2 variáveis que eu ainda não conheço. Agora, basta que a gente busque um novo balanço de massa que resulte numa nova equação envolvendo essas 2 variáveis, AU e AS. O balanço que a gente vai utilizar é justamente o balanço agora para o ar presente nas correntes AS e AU. O ar nessas correntes também é um composto que está presente apenas nessas 2. E por ar aqui eu estou me referindo ao ar sem conter água. E este balanço vai gerar a segunda equação envolvendo essas 2 variáveis. É um balanço muito simples, dado apenas pela fração que o ar ocupa na corrente AS vezes a própria corrente, igual à fração que o ar ocupa na corrente AU vezes a corrente AU. Eu vou trocar os valores numéricos conhecidos para obter a seguinte correlação, que pode ser imediatamente substituída na equação obtida pelo balanço global. Então, eu reduzo o número de incógnitas e consigo imediatamente aí calcular a vazão AS primeiramente. E, ao retornar este valor nesta equação que nós obtivemos aqui, eu também consigo a corrente AU. Então, veja que agora eu conheço todas as correntes envolvidas no sistema número 1. Mas eu ainda não incluí a corrente de interesse, que é a própria corrente de reciclo. Neste instante, então, nós devemos buscar um sistema que inclua esta corrente. Então, o sistema a ser escolhido, a gente tem que refletir um pouco. Eu destaquei a vocês sobre o ponto de divisão ser um ponto que tem uma característica bastante particular de ter a mesma composição da corrente do qual ele é originado. Então, o nosso ponto de divisão está aqui. Porém, o ponto de divisão ele tem um aspecto negativo. Eu só consigo escrever balanços globais para pontos como esses, porque qualquer balanço por componente,
ao ser simplificado, ele vai retornar ao balanço global. Agora, um ponto de interesse que já nos dá resultados interessantes vai ser justamente o nosso ponto de mistura. Por quê? Porque duas correntes distintas de composições diferentes gerarão uma corrente com uma terceira composição. Então isso evita que eu reduza o número de balanços possíveis. E aqui eu posso escrever balanço global e balanço por componente. E é isso que a gente vai fazer então. Eu tenho o balanço global para o sistema 2, que me diz que a junção das correntes AS e de reciclo tem que resultar na corrente que eu chamei de B. Acabei não rotulando aí no fluxograma, mas é a corrente com 2,5% de água. Então, eu substituo o valor conhecido, que apenas conheço a corrente AS, e gero a minha primeira equação. Eu deixei a variável B em destaque porque, a princípio, eu não tenho interesse de calculá-la imediatamente, mas eu consigo eliminá-la da próxima equação, deixando uma equação resultante apenas com a variável de reciclo como incógnita a ser calculada. Então, agora eu vou escolher a próxima substância. Aqui eu escolhi a água, já que é justamente as frações mássicas da água é que estão disponíveis para nós. Você poderia escolher o ar também como substância, fazendo aí o complemento das composições para escrever o balanço por componente. Então, o balanço para a água apenas no sistema 2 é dado por fração que a água ocupa em AS vezes a corrente AS, fração de água em R vezes R e fração de água em B vezes B. Então aqui eu vou dar continuidade aos cálculos, substituindo os valores conhecidos. Volto a destacar que eu conheço a composição do reciclo, uma vez que ele é gerado pelo meu ponto de divisão, que não altera a composição das correntes após a divisão. Ele altera a quantidade de massa em cada corrente resultante, mas não muda a composição. Então é nessa ideia que eu me baseio para confirmar que o reciclo também possui 4% de água. Agora basta eu incluir aí a expressão que eu determinei para B e continuar os cálculos. Então, dando continuidade, vejam que agora gerei uma equação apenas em função do reciclo, que basicamente me dá o resultado de que o reciclo deve ser igual a 7.017,67 kg por hora. Então veja, é um problema de reciclo que a gente usou vários passos semelhantes ao vídeo anterior dessa mesma temática, mas que mostra um outro objetivo aí na hora de desviar uma corrente e retorná-la ao processo. Neste caso, eu estou reciclando um ar mais úmido para regular a umidade do ar que vai secar o processo, vai conduzir o processo de secagem, né, secando madeira, para evitar que a secagem cause um impacto negativo no meu produto de interesse, que a madeira resultante fique torta ou apresente rachaduras, né? Então aqui o reciclo ajuda a melhorar aí as características do produto final. Espero que vocês tenham gostado das informações trocadas aqui nesse vídeo e que possa ser útil aí para conduzir mais cálculos de balanços envolvendo reciclo sem reação química. Eu fico por aqui, até a próxima.